Mano, o Casemiro e sua equipe comentaram sobre a vitória do Corinthians em cima do Internacional. Vamos dar uma olhada. Vamos falar de Corinthians e Internacional. O Corinthians venceu o Internacional por 4-2, irmão. 4-2 é goleada? Não. Não. Na minha opinião, não. A minha também não. Mas não tinha o que perguntar, eu falei isso. Yuri Alberto, primeiro gol dele. Acho 3x0 goleada, pô. Depende, se for clássico, pra mim é goleada. Pra mim, tá? O Memphis, passa do Memphis ali, sempre achando, quebrando as linhas, né, cara? É um jogador muito Golaço, diferente. tá? Golaço, pô. Rodada da lei do ex, né? É. Rasca. Verdade. Gol, Yuri Alberto. Grandes personagens Buscar aí dessa lei do ex. Aguirre. E o Hugo nessa bola, hein? Foi mal, Hugo. Foi mal. Quando vai bem, E aí, ele fala que Souza? foi bem. Quando foi mal, ele fala que foi mal. isso. Foi mal. Não Esse é golaço, tá? O próximo agora. O próximo. Golaço. Sim, golaço. Olha Patrick participando. Isso aí. Que jogada. Olha, Jogada bonito, olha, encerrada, bonito. né? Thiago Maia. Thiago Maia. Maia. Dentro da área. É. O passe do Fernando é lindo também. jogando muita bola, Fernando é muito bom. Joga muita Joga muita bola mesmo. Apesar de oscilar também, que os times oscilam muito, eu acho que o Inter é ajustadinho, cara. Yuri, mais uma Roberto vez. de novo. Presente que ele ganhou, né? Jogando bem, né, cara? Mas ele foi... Aí o pênalti. E aí o pênalti. Jogo, aliás, Porra. Ai, gente, o olha. Memphis fez 2 gols, foram anulados, teve pênalti, teve expulsão do Bruno Quando a gente Henrique. começa a tentar organizar o programa, juro, cara, a gente tenta passar pelos assuntos, mas chega uma hora que Não você vou falar de polêmica. Vamos falar de novo de Bateu polêmica de bem, arbitragem. Bateu muito Bateu bem. A arbitragem influenciou diretamente no resultado do jogo. Cara, olha, eu vou falar. Coronado Aí fez estamos falando de golaço. Olha o Thales. fez outro gol do Bola. Uma bola mesmo. do Corinthians. tranquilidade, Gente, ó. me perdi no placar. Não, 4x2. Bonito, hein? 4-2, isso aí. Doidinha. Cavadinha perfeita, mano. Perfeita, né? Na Gelado. cabeça do goleiro, ó. E olha pro goleiro e ele trava o pé. Exatamente. Bonito gol mesmo. Então, 4-2, vitória do Corinthians. O Yuri Alberto também é um candidato da seleção da rodada Vivo Fibra. É o capitão, pô. Ele é o Tem que capitão ser. da seleção da pô. Ganhou um jogo importante. Jogando bem, capitão mesmo, tá zoando. Eu nunca sei que você tá zoando no casamento. Ele tem que estar mesmo. Ah, ele tem que estar. Ele tem que estar. Então tá bom. Foi genuíno, eu tô preocupado. Foi genuíno, não Eu é? nunca Entendeu? sei, Tipo cara. assim, aí você fica meio que Muito tentando idiota, entender né? essa coisa. Vocês já se conhecem há mais tempo, eu tô tentando entender. Não, perdão. Sabe o Gabriel falando do ônibus, assim, que tem que ver quando tá chegando no lugar, que são de 60 no ônibus, tal, que alguma coisa sou eu, entendeu? Eu tenho que ver quando pode ser onde eu usou, entendeu? Não tem como, tô aprendendo. Você Tô tá em casa, aprendendo, mas vai gente. com ele, você tá em Paciência. casa. O Inter reclamou muito de arbitragem, a gente vai ver o que o Vitão falou. Bom, aqui dentro, na Química Arena, a gente sempre tem que jogar contra 12. Bota esses árbitros cagados pra vir apitar o jogo aqui. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Pô, o Vitor tá maluco, gente. O árbitro cagado. O árbitro tomou 2 gols do Corinthians dentro da arena. Cagado ele não é, ele pode ter sido ruim. Porque, por exemplo, a expulsão do Bruno Henrique eu não concordei. Eu também. Achei que o árbitro errou aí. Eu acho que o Vitão pode ter... Agora, chamar o árbitro de cagado, gente, com todo respeito. Não dá. Pô, o Corinthians teve 2 gols bem anulados, tá? Bem achei bem anulado anulados. também. Bem anulados. Mas, assim, a gente sabe que, pô, pressão ali e tudo mais, o juiz não foi... Quando não achei eu que vi o faltou pênalti, peito do eu juiz, achei que não foi pênalti. Mas tem uma câmera de cima que mostra o contato e aí me convenceu. Mas... Só a expulsão eu acho que realmente o árbitro errou. eu também faz acho. parte, E muda o jogo. A gente vai mostrar... Falta também. Teve uma Vamos falta mostrar então. antes da expulsão. Vamos mostrar? Tá bom, ele tá editando lá, então a gente segue enrolando por aqui. Perfeito. Desculpa aí, a gente Normalmente é acabou bom. de... mas acho que tá no papel dele, assim, de reclamar. Isso deve ter sido pós-jogo, né? Ele cabeça quente, sempre tem que contextualizar. Tá? Claro. Ele acho que ele não falaria isso hoje. Não, acho que Mas, não também. e na hora o time do Inter tava revoltado. E assim, é o que eu falei, a expulsão, ela muda o jogo e, na minha opinião, ela é errada. Ela é equivocada, é um segundo cartão exagerado. Agora, os 2 gols anulados foram bem anulados. Pra mim, teve falta na origem do lance nos dois gols do Corinthians do Memphis. E o pênalti foi pênalti também, cara. Eu também achei pênalti. Achei um pouco imprudência ali, não sei se foi o Aguirre, eu não lembro quem fez o pênalti. Mas achei um pouco imprudente também. Então, é isso, cara, acontece. Cara, é isso, e assim, eu entendo, cabeça quente, aí você também não vamos falar, tem que esfriar a cabeça, só o cara que tá lá, ele sabe o que ele tá vivendo. Tem várias coisas no jogo, né, Souza, que o cara tá vendo que a gente nem vai saber o que tá acontecendo, mas de faltinha ali no meio, que eu sempre falo isso, quando eu vou pra estádio, eu não sei se vocês têm essa percepção, tem várias paradas no jogo que me incomodam, que nem se fala depois. Que é faltinha, é um negocinho ali, implicante, jogador quer apitar jogo, você fala, pô, vim aqui pra isso. Então tem tanta coisa que o cara sente ali no jogo que a gente não tá vendo. Uma coisa é uma realidade. Árbitro que apita jogo do Corinthians na Química Arena, ele pipoca. Em alguns lances ele pipoca. Tanto que os lances que ele anula
Foi o VAR que anulou. Ele não deu falta. E o lance depois, o Corinthians começou a reclamar, começou a pressionar a arbitragem, e lá é assim mesmo, é uma pressão danada pro árbitro. Agora, o cara tem um destino da FIFA, pô. Primeiro, antes do lance ali, da expulsão, que ele expulsa o Bruno Henrique, tem uma falta. Uma falta nas costas de um jogador do Internacional. E aí ele deixa passar. Agora, o Corinthians não tem nada a ver. E quando a gente dá essa opinião aqui, a gente não está dizendo que o Corinthians tem culpa. A gente está falando da arbitragem. E não é uma coisa nova. É uma coisa corriqueira já, a arbitragem. E que assim, cara, ele deixar o jogo correr nesses lances. O torcedor do Corinthians, eu vi vários torcedores do Corinthians reclamando dos gols anulados. E eu não tiro a razão desse torcedor. Porque o juiz, ele tá na frente do lance, ele considera que não foi falta, aí o VAR chama e ele dá a falta. Aí acontece depois de novo a mesma coisa. Ou seja, não é sobre se foi falta ou não. Você não gosta do juiz olhar um lance ali e falar, depois vão decidir por mim. Exatamente, tá claro que o cara é fraco. Ele não, assim, cara, a falta tá ali, cara. Como é que ele não viu a falta 2 vezes? Então talvez o que o Vitão tenha reclamado tenha sido exatamente isso. Aí já muda tudo que a gente falou aqui. É porque tu sabe qual que é a parada também? Esse tipo de lance inflama o estádio. É verdade. Isso, com certeza. Cara, e o negócio fica... Porque assim, o torcedor do Corinthians já comparece sempre. Já é uma pressão do cacete. Aí você anula um gol, aí você anula um outro gol. Cara, o jogo fica uma pressão. Vamos falar, outra energia, né, cara? Isso não acontece em todos os estádios também? Mas eu entendo o que o Souza quer falar, assim. Não, mas do Corinthians... Não, acho que tem Isso a pressão... é uma questão cultural, assim. Tem uma pressão maior, mas acho que a parte do estádio, acho que acontece em todos, assim, tipo... Do estádio não, desculpa, do juiz, tipo, olhar um lance e vou deixar pro VAR decidir. Não, isso tem acontecido cada vez mais. Exatamente. Isso tá acontecendo cada vez mais. Cada vez mais. Mas acho que o que o Souza quer falar é mais dessa atmosfera, né? Vamos dar uma olhada no que o Dorival Júnior falou sobre o Vitão também. O zagueiro Vitão do Internacional, na saída do gramado, deu uma declaração dizendo que o Corinthians jogou com 12, sendo que o juiz apitou a favor do Corinthians. Como que você analisa essa declaração do jogador do Internacional? É difícil falar alguma coisa. Caso você queira até fazer uma outra pergunta, mas falar aquilo que um atleta tenha colocado na imprensa, eu prefiro não questionar, não respeito a opinião dele, entendo, mas eu acho que o Corinthians fez por merecer o resultado. Nós não podemos tirar o crédito da vitória que nós tivemos, procurando jogar futebol, respeitando todas as situações, respeitando nossos adversários. Nós jogamos e merecemos aquilo que nós buscamos. O que você achou dos 2 gols anulados do seu time? É difícil falar alguma coisa. Ali é muita interpretação. Não sei se de uma maneira correta o VAR teria que intervir naquele instante. Apenas isso. Só essa dúvida que eu tenho. Uma insegurança geral. Eu tenho acompanhado as rodadas e nessa especificamente o árbitro com medo de errar, de ser punido. Não sei o que se passa. Umas intervenções que o VAR, em alguns jogos, lance pequeno que o VAR faz as intervenções, outros lances eles não chamam, não fazem. Hoje 2 lances para o Corinthians normais que poderia ser resolvido ali no campo. E uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das 2 equipes. Agora, rodadas a rodadas, a gente está aqui para falar sobre isso. A rodada passada, um lance mínimo. O VAR foi chamado para olhar, para ver. Lance mínimo de jogo, é contato, é futebol, é claro, a gente sabe. Existem contatos que precisa de uma atenção maior. Mas enfim, se tem alguém que também não ficou satisfeito com essa arbitragem dessa noite, foi o Corinthians. Quer saber, no teu entendimento, era realmente para anular aquele gol? Claro que não. Me surpreende, até eu falei ali, me surpreende eles estarem reclamando. Eu acho que se a gente busca tanto um alto nível de futebol e se a gente ficar o tempo todo parando o jogo ou dando faltas em lances mínimos, que não tem uma falta clara, não tem uma situação onde todo mundo tem a convicção, foi uma falta, eu acho que a gente vai dar passos para trás, né? Eu acho que todo mundo olha muito Europa, todo mundo olha alto nível e acha maravilhoso, mas na prática parece ser um pouco diferente. Não estou falando isso porque favorece nesses lances específicos, né, ao meu time, mas de modo geral acho que a gente tem que ser autocrítico e ver que essas situações são claras. Eu digo no meu lance, eu falei até para a arbitragem depois, falei, o jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Esse é um sinal claro que o juiz tem que entender naquela situação onde ele está mostrando para o juiz. Eu não acho que foi falta. É muito simples eu achar a interpretação, então às vezes
o VAR, nesse tipo de situação, chama o juiz se sente talvez uma pressão de eventualmente ter que olhar os mínimos detalhes, se quem tocou na bola não foi, além do fato da bola ter ido na direção que eu queria que fosse, não que o atleta quisesse. Eu vejo nesse lance, para mim, muito claro que não foi falta. Sei que não é fácil para a arbitragem, como citei ali, eu acho que é complicado, né? Os clubes ficam reclamando o tempo inteiro, mas de modo geral, se a gente quiser alcançar, acho que um alto nível, acho que a gente tem que ser autocrítico de modo geral, e esses lances para mim, você ficar parando o jogo, você dar a falta, você anular um gol por causa disso, até porque tanto na minha situação quanto no Mateuzinho, teve tempo pro Inter se recompor, teve tempo pro Inter estar eventualmente tirando a bola, então não é um lance que eu roubo e já dá o gol. Então eu acho que, eu falei, acho que falta um pouco mais de... A gente tem que facilitar um pouco também, acho, a vida da arbitragem nesse sentido, e parar um pouco com essa reclamação o tempo inteiro. Isso vale um pouco pra gente como atleta, mas tem certos lances que eu acho que é autoexplicativo. Enfim, rapaziada, tá aí a equipe da Cazé TV, também o Dorival Júnior, o André Ramalho e também o Fabinho Soldado falando um pouco sobre essa polêmica de arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi muito mal, eu acho que foi um dos piores jogos em questão de arbitragem pelo Corinthians, porque assim, o árbitro realmente estava tremido, parecia que ele não estava conseguindo controlar o jogo, o ânimo dos jogadores parando muito o jogo, e aí ele estava dependendo muito do VAR, toda hora o VAR tinha que chamar, em vez dele decidir dentro do campo, então ele anulou 2 gols do Corinthians, então ficou reclamação dos dois lados, tanto pro Internacional quanto pro Corinthians. O Inter fez até postagem no Instagram, o Vitão falou, enfim, mas eu realmente achei que os dois lados foram prejudicados, porque talvez pode dar discussão dos 2 gols anulados do Corinthians, tem discussão também do pênalti que o Inter tá pedindo, tem discussão sobre a expulsão, então o árbitro realmente não soube comandar esse jogo, e eu acho que ele poderia ter ido melhor. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!